Apareceu. Aperta o F5 para ficar na tela cheia. Foi? Foi. Pronto. Foi. É contigo. Então, vamos lá. Então, começamos. E, como eu disse, eu usei o livro dos médiuns, né, o capítulo 23, que é o que trata da obsessão, e trabalhei em cima das questões de 237 a 246. Vocês estão ouvindo bem? Tudo bem? Estamos sim, pode falar, está tudo bem. Tá. A obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos sempre aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, eles se retiram. E é o termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Isso aí, então, foi a base, né? Esse é o início. Então, vamos ver as premissas básicas, que aí está lá no livro da Sueli. Em primeiro lugar, nós somos espíritos imortais, nós sabemos disso, né? As várias encarnações são oportunidades de crescimento espiritual, a fim de que o espírito progrida, já que a meta é a perfeição. Né? Várias encarnações nós temos na Terra e o nosso caminho é esse. O espírito desencarnado conserva no plano espiritual as suas preferências, afinidades e estados emocionais. Ele não se transforma só porque regressou para o mundo espiritual. Ele leva consigo os mesmos sentimentos, as mesmas ideias que ele cultivou aqui na Terra. Esses estados podem ser mudados com o tempo e a partir da conscientização dos prejuízos e da inutilidade dessa forma de ser e de agir. Ocorre ainda a possibilidade da pessoa se arrepender e por optar por uma transformação interior. Mas existem aqueles espíritos que preferem permanecer do mesmo jeito e até acirrando sentimentos de ódio, de revolta, de mágoa, ao ponto de se vincularem mentalmente aos seus desafetos, aos que eles prejudicaram, aos que têm os mesmos vícios que cultivaram quando encarnados, com intenção de vingança ou somente mesmo pelo fato de querer prejudicar as pessoas. Posso dar uma faladinha? Pois não. Volta para o anterior, por favor. Sim. Quando fala ali que somos espíritos imortais, por que não fala que somos eternos? Não precisa. Porque nós não somos. Vamos lá, quero ver alguém. Só um pouquinho. É a opinião delas. Tá. Eterno é quem não teve início. É só Deus, né? Só Deus. Isso. Então, somos espíritos imortais porque fomos criados, né? E nós tivemos um início. E eterno é também somente Deus, né? E aqui, conforme ela leu, ela falou assim, as várias são oportunidades de crescimento espiritual a fim de que o espírito progrida, já que a meta é a perfeição. Aí a gente pode pensar assim, mas a gente não pode progredir no plano espiritual? E aí? E por que a gente tem que reencarnar? Porque no plano espiritual você progride, você pode até crescer, tomar conhecimentos, mas se você tem alguma coisa a reajustar, isso você vai ter que fazer no plano físico. E até porque a programação de Deus para a evolução do homem era essa, era várias reencarnações mesmo, independente de dívida ou não. Isso aí, né? E ali, quando fala das preferências, é o que a Marisa está colocando, se o encarnado tinha algumas más preferências, desencarnou e se não mudar, vai continuar a mesma coisa. Se era mentiroso, vai continuar mentiroso. Se era 171, vai continuar 171. Se era fofoqueiro, vai continuar fofoqueiro. Né? Se era um bom espírito, vai estar um bom espírito. Né? Daí é muito importante, né, dentro dessas premissas que ela colocou ali,
Porque para a gente até conhecer, principalmente quando a gente participa de reunião mediúnica, né? Muitas vezes o espírito ele tenta até enganar, né? Se passar de bonzinho, se passar disso, daquilo, tá com as anteninhas atentas, porque num momento ele vai mostrar que ele não é. Vamos lá, Marisa. Em relação, deixa eu só perguntar um negocinho aqui. Em relação aos espíritos como nós, que são inferiores mesmo, eles vão ter nós vamos ter realmente que vir para nos reajustar aqui na Terra. Mas quando a gente consegue um reajuste de modo a elevar a nossa qualidade de espírito, a gente pode, na espiritualidade, até nem retornar a esse planeta, né? A gente pode alçar outro planeta de acordo com a qualidade do nosso progresso, não é verdade? Mas e o embate? E os embates com as pessoas? Porque para a gente saber se realmente aprendeu, a gente precisa estar aqui, encarnado. Né? Sim, eu não conheço. Eu não conheço assim nenhum espírito que falasse para mim assim, não vou voltar mais. Essa é a minha última reencarnação aqui na Terra. Mas quero crer que seja. A aula de vocês é boa, mas é gravada, então eu não posso comentar. Porque isso é gravado, né? Porque uma pessoa falou para mim isso, eu sei, tenho certeza que eu não voltarei mais, que eu já evoluí. A gente tem um exemplo de Bezerra de Menezes, que já eu não acho que eu não vou voltar muito na Terra. Sim, acredito que esses benfeitores, eles cumprindo as missões deles, eles não retornam no planeta Terra. Certamente vão em outro planeta mais evoluído continuar a sua missão de trabalho. Porque o trabalho é algo assim, é condição sine qua non, né? É trabalho, 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 né? Eu vou te explicar. É o que a gente chama de espírito completista, né? Eu vou explicar o seguinte, por exemplo, tem, não é, outros planetas... Não, completista não, completista é outra coisa. Não. Qual é a diferença? O completista é aquele espírito que ele desencarnou na última encarnação antes do tempo previsto. Aí ele pode vir numa próxima encarnação para completar aquela fase. Geralmente são os suicidas que fazem isso. Não, nada disso. Vamos lá. O espírito completista é aquele que faz uma programação reencarnatória e a cumpre. Quando ele retorna, ele é um espírito completista. São raros. Segundo eles, 5% só de nós consegue chegar a ser completista. Eu pensei que fosse completar algum projeto reencarnatório. Não. Tá. Tá? É aquele que cumpre todo aquele projeto dele, né? O projeto inteiro. O projeto inteiro. Entendi. Alberto. Oi. Pode falar, você estava falando. Não, é isso mesmo. A menina Vocês ali... concluíram. Tá. Marisa. É completista, a Marisa. A Marisa não, a Tereza. É um espírito completista. Já completou tudo. Não tem que voltar mais, tá? Então, vamos lá. Por que acontecem as obsessões? Pelas imperfeições morais que o ser humano traz, pelas dívidas do passado que o tornam vulnerável, fragilizado e sem condições de uma reação mais firme. Se as causas das aflições não estão nos dias atuais, é porque eles são anteriores, tal como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. A desobsessão é, pois, a proposta espírita para solucionar esses sofridos dramas. O Espiritismo dispõe dos recursos específicos para o tratamento das obsessões, demonstrando com clareza que ao obsidiado é fundamental uma mudança de vida. Isso a gente sabe mesmo, né? Então, vamos começar a ver o que o livro dos médiuns traz para a gente.
Então, como disse no primeiro slide, né, a obsessão simples. Ela se dá quando o espírito malfazejo se impõe ao médium nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são invocados. Isso a gente, mesmo em trabalho mediúnico, a gente percebe, né? Quando isso acontece. Porque mesmo o melhor médium, ele pode até ser enganado, principalmente quando está no princípio, ainda não tem experiência. Agora, o fato dele ser enganado não quer dizer que ele está obsidiado, pode não ser. Porque a obsessão, realmente, ela consiste na insistência que o espírito tem e do qual o médium não consegue se desembaraçar naqueles momentos. Tá? Então, esse gênero de obsessão é apenas desagradável e não tem nenhum outro inconveniente, além de opor, né, obstáculos às comunicações que se desejar receber dos espíritos sérios ou afeiçoados, porque acaba atrapalhando, né, o trabalho que a pessoa deseja fazer. E existe, então, a obsessão física, que é aquela que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem-se ouço pancadas ou outros ruídos. Esse caso só acontece com espíritos inferiores, porque os espíritos superiores, eles não fazem uso desse tipo de manifestação. Aí, então, quando acontece, as pessoas acham que as pessoas estão alucinadas, que estão loucas, que as casas estão mal assombradas, porque é esse tipo de trabalho que acontece, tá? E geralmente esses espíritos que provocam esse tipo de manifestação são coordenados, vamos dizer, né? Tem os espíritos superiores que estão próximos a eles e que permitem isso. Por algum motivo, há permissão. Como para que a gente não pense que eles fazem isso à revelia deles. Né? A qualquer hora vai assustar, lógico, né? Que há a questão, né, Marisa, da sintonia. Né? Claro. Isso é muito forte, há a questão da sintonia mesmo. Mas não quer dizer que qualquer barulhinho ou pancada ou alguma coisa assim, né? Principalmente quem mora em casa de madeira, né? O quarto é de madeira, tem alguma coisa de madeira, né, Luci e Márcio? Bateu aí, não vão sair correndo, não, pensando que é espírito que está batendo, viu? A casa sempre faz barulho, porque a madeira trabalha durante a noite, então ela está sempre dando os estalos, fazendo trac. Pois é. Não vai pensar, não. Então, vamos lá. A fascinação. Ela tem consequências muito mais graves do que na obsessão simples. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. E o médium fascinado, ele não acredita que ele esteja sendo enganado. É verdade. E isso pode levá-las a sérias comunicações. E pode até aceitar doutrinas estranhas, teorias que são falsas, como se fossem a única verdade. E pode ainda até levá-lo a situações ridículas, que são comprometedoras e perigosas e enganadoras, né? Passando mensagens que não são realmente a realidade. E a fascinação, né, Marisa, é algo assim muito sério quando ataca principalmente o espírita. Aí, nossa mãe do céu, olha, é trabalhoso e muitas vezes só reencarnando de novo, ou então só Jesus na causa, porque, olha... Afeta o senso crítico da pessoa, né? Afeta o senso crítico, Roberto. Completamente, né? Se o cara se acha enviado de Jesus direto, não tem como. E aí? Isso. Como é que trabalha com isso? Né? Vamos lá, Marisa. Então, a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação é que, na simples, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno. E, na segunda, o espírito é ardiloso, hipócrita, com um falso aspecto de virtude.
Daí consistia a sua tática em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Justamente a pessoa que vai demonstrar a ele que está sendo falso, o médium não aceita. E aí que fica mais grave. Porque é aí que os espíritos começam a induzi-lo a se afastar de qualquer pessoa que tente lhe abrir os olhos. É muito complicado, porque a fascinação, quando ela derruba um espírita, vamos botar assim, né? É difícil, não é fácil, não. E olha, o que a gente está vendo de espíritas fascinados, olha, a gente vai. É muita gente. É muita gente. Rosângela, Oi. Isso daí está lembrando o caso do Rei Cristo. Henri Cristo. Ele se diz que ele é a encarnação de Jesus. Caramba. Ele cismou com isso. Mas aí não entendeu? E ele está fascinado com isso, não tem jeito. Não tem ninguém que mude a cabeça dele com essa. E assim a gente vai vendo várias obras, né, que não vou falar que eram fascinadas, sei lá, né, mas várias obras espíritas, de espíritas que eram assim, top mesmo, né, e que a gente vê que é pura fascinação. É pura fascinação. Né? Não vou citar o nome do espírita tal, né? Mas escritor, escritora, sei lá. Você vai ler as obras, é algo assim que chega a ser assustador. Né? Mais a cabeça da pessoa do que do espírito, né? Oi? É que no início eles transmitem a realidade, o que o espírito realmente quer dizer, né? É verdade. Mas depois começa com a fascinação, é o que diz que acontecia com a Zíbia Gasparetto, né? Que no princípio, né? Ela realmente era uma médium bastante séria. E depois acabou ficando, né? Fascinada. Ela assumiu não ser mais espírita, né? Depois, entrevistas que tem, ela assumiu que não era mais, porque, segundo até entrevistas, que o mentor dela que falou que ela deveria ter uma gráfica, que ela deveria... E começa a ser uma série de coisas. Né? Os dois ou três primeiros livros dela são maravilhosos. O meu primeiro livro que eu li dela, Laços Eternos, é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Né? E assim, tantos outros que tem. Né? Tem livros aí que vem cada depoimento, cada coisa escrita, de você ficar com os cabelos em pés, assim, ó. Fala, meu Deus, quem não conhece vai achar que é doutrina espírita. E vai achar que é ali, né? Rosângela, eu acho que ela... Oi. Tem pessoas que recebem mensagens e assinadas por espíritos muito superiores que você vê que não pode estar à disposição da pessoa naquele momento, né? E, no entanto, se assina como tal. E a pessoa acredita. É que nem... só um pouquinho, Ana. É que nem uma vez eu li uma entrevista de um cidadão, um médium, que ele falou que estava no quarto dele Tancredo Neves, Dom Pedro II, estava não sei quem, tudo para falar sobre negócio de política. Gente, o quarto estava assim, até aquele velhinho, que era o Ulisses Guimarães. Eu falei, meu Deus do céu, estavam todos eles dentro do quarto dele e ele escrevendo lá uma carta, a carta para o Brasil. Eu falei, quer dizer, mas não adianta. A pessoa acha que não é. Fala, Ana, desculpa te cortar. Eu acho que ela não é nem das piores. Eu acho que a Zíbia não é nem... Porque eu já li outros livros dela. Não são bons, mas não são absurdos. Mas de outros autores que eram excepcionais, eu já li coisas assim até no plano espiritual, as famílias, a mulher engravidar e ter filho. Até isso. Então, a gente está pensando de autores muito bons. Não vou falar, não. Até isso eu ouvi. Depois que eu vi a capa, uma cobra na capa, eu fiquei horrorizada. Eu falei, eu não vou ler isso aqui nunca. Nunca.
né? Acho que é a mesma pessoa que a gente está pensando. Mas, como diz, toca o barco, vamos lá. Então, uma partezinha. Eu participei uma vez que eu era encarregada da biblioteca no centro que eu frequentava, lá no Rio, uma reunião lá no CERJ, até com Gerson Monteiro. Então, eles estavam dizendo que nós tínhamos que ter muito cuidado com os livros que colocávamos na biblioteca, que não podia colocar qualquer um, porque nós não tínhamos ideia do número de livros que chegavam lá no CERJ querendo que colocasse na livraria, mas que passava por esse crivo desse grupo, e que nós não tínhamos a mínima ideia do conteúdo de certos livros que chegavam. O que acontecia? Eles recusavam. Acontece que depois eles muitas vezes viam que esses livros eram editados por essas editoras menores e às vezes até do interior dos estados. Olha só, tinham sido rejeitados pelo CERJ e, no entanto, acabavam sendo publicados. Mas tinha muitos absurdos mesmo. Olha, só lembrando um exemplo de uma obra de um autor aí, diz que ele contando que um espírito foi atendido terapeuticamente durante alguns meses e era um desencarnado e o terapeuta não conseguiu identificar que ele era um desencarnado, que ele saía do cemitério e ia fazer atendimento terapêutico. Nossa Senhora! Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Então, para a gente observar... O problema, né? A gente acha até bastante engraçado. O problema é quem lê. Vai achar que tudo é espiritismo. Que está tudo no mesmo... né? Quer dizer, não tem aquela questão, vamos dizer assim, o bom senso, o discernimento, né? Fazer a crítica, olhar, será que isso aqui, o que quer dizer isso? Isso pode acontecer, isso não acontece. Quer dizer, então, é uma responsabilidade muito grande de todos nós. Por isso, estarmos estudando, estarmos conhecendo e falarmos e conversarmos e orientarmos. Somos nós somos os divulgadores, né? O espírita, ele é o divulgador da doutrina. Então, tem que se tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque, conforme você disse, Marisa, e eu acredito mesmo, há absurdos e absurdos. Absurdos e absurdos. Disso que nós não imaginávamos. Isso é fascinação. Então, vamos seguindo. E o próximo é a subjugação, que ainda é mais sério, né? Que é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu malgrado. Ela pode ser moral, quando o subjugado toma resoluções absurdas e comprometedoras, e pode ser corporal. O espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, levando até aos mais ridículos atos. Então, eu sei que no livro dos Espíritos, eles dão até um exemplo, ele dá um exemplo de um homem que chegou a pedir a mão de uma moça em casamento, quando ele não tinha o menor sentimento por ela, entendeu? E de outras vezes, ele se ajoelhava no chão, no meio da multidão, beijava o chão, mas ele tinha consciência de que aquilo era ridículo, mas ele não conseguia, né, deixar de fazer aquilo, né? E ele tinha um sofrimento enorme, porque ele se sentia isso, obrigado a fazer aqueles atos que ele não queria. Então, dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Deixamos de adotar esse termo porque implica a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas o constrangimento, porque nós já sabemos que não é possível isso, né? Que a comunicação é feita de perispírito para perispírito, então não pode completamente anular o perispírito da pessoa.
Marisa, acho que é no livro na Gênese. Mais tarde, Kardec ele vai entender e vai aceitar a questão da possessão. Tá? Tem na Revista Espírita, não sei qual o número agora, não sei qual, né? E ele vai entender, porque me parece, Célia, acho que você lembra disso, né? Não sei. Me parece que teve um caso, os processos de Morzine, alguma coisa assim, né? Nesse sentido, e aí Kardec observa, mas essa correção ele vai fazer bem depois. Vai fazer a Revista Espírita. Na Revista Espírita, né? Porque o interessante da Revista Espírita é que ela traz algumas informações que não estão nas obras codificadas e que Kardec foi pesquisando como as obras já estavam publicadas, não tinha como. Por exemplo, quando ele fala essa questão da possessão no Livro dos Espíritos, e aí ele vai ver isso depois e vai colocar na Gênese, que é depois que é publicada a Gênese, e também na Revista Espírita. Tá? Quer dizer, então, mais tarde, olha que bacana de Kardec, né? Ele vai pesquisar, vai estudar, e mais tarde ele admite essa questão da possessão. Né? Pessoal, fazer... Que é a doutrina da razão, né? Enquanto surgir outra coisa comprovada, né, vai modificar. Eu vou fazer uma pergunta ao grupo. Da obsessão simples, passa por etapas de fascinação para possessão, ou é caminho inerente, pode sair da simples direto para subjugação, ou passa por etapas? Olha, Alberto, eu acho que pode ir direto. Porque às vezes depende do estado moral do médium. E outra coisa, por exemplo, a obsessão simples pode acontecer em qualquer um de nós. Sutil. É sutil. É muito sutil, né? Então, aquilo não vai se agravando e se a pessoa não der um corte, né? Essa questão, como a Marisa, uma mudança. A questão moral, né, Marisa? Exatamente. A questão moral. A subjugação aí sim é um passo para uns transtornos mentais que a gente vê Exatamente. aí. Eu tinha uma loja há uns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu tive uma loja de ração, né, de pet shop. E eu botava na porta da loja 2 vasilhinhas para os cachorros de rua, de água e de ração. Então, eles vinham, sentavam, ficavam esperando ali. Eles já sabiam, eles eram mais educados do que muita gente. Um dia, veio um homem, e era uma rua de muito trânsito. Ele veio correndo do outro lado da rua, veio correndo, abaixou, bebeu água na vasilha do cachorro e foi embora correndo. Aí, depois eu fiquei pensando, meu Deus... Sabe, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele devia estar assim, tipo, passando por um constrangimento sem que ele sentisse isso. Sem que ele quisesse, entendeu? Eu achei ele veio correndo do outro lado da rua e bebeu água, abaixou, bebeu água no chão, ali na vasilha, levantou e saiu correndo. Como se ele fosse um animal. Foi uma coisa estranhíssima. Parecia... um processo de subjugação. Esse livro da Sueli, ele foi editado em 99. Então, ela diz que em 40 anos de experiência que ela tem em atividades mediúnicas, ela raramente encontra um caso de distúrbio mental que não esteja associado a algum tipo de interferência espiritual negativa. Quer dizer, vai realmente de acordo com a moral. Vai se agravando, né, de certa forma. Não necessariamente passa pela fascinação. Né? Não é uma coisa assim. Existe a questão da fascinação e existe a subjugação. Às vezes a coisa se agrava de tal forma que já vira uma possessão. Pois é. Deixa eu perguntar um negocinho aqui, porque eu sou muito ruinzinha nessa questão aí. Afinal de contas,
como é que ficou esse negócio da possessão aqui? Pode ou não pode? O que o Kardec falou que você estava falando, né, Rosângela? Que misturou minha cabeça toda e eu fiquei enrolada. Pode. Lê um livro do professor Hermínio Miranda, que é Condomínio Espiritual. A gente tem 6 espíritos no mesmo corpo. Nossa Senhora! Tem um que é dominante, Eu não dou conta de um só, que sou eu. Não, beleza. É aquilo, porque quando na publicação do Livro dos Espíritos, Kardec ele entendia que não poderia haver essa possessão. Ele vai depois pesquisar e vai lançar na Revista Espírita e na Gênese, né, que a possessão poderia ocorrer, entendeu? Ela poderia ocorrer. E olha, é tão interessante que tem uma passagem quer dizer que a coabitação pode acontecer. Pode acontecer. A passagem com Jesus, e aí ele vai lá, a pessoa se apresenta e fala assim: o que tem eu contigo? O que tens tu comigo, Senhor? Aí parece que Jesus pergunta a ele: como você se chama? Eu me chamo Legião, porque somos muitos. Isso. Né? Quer dizer, então, pode acontecer. Estudar isso daí é maravilhoso. Você vai amar, Tereza. Esse é um caminho que eu nunca estudei, então não tenho a menor ideia. Tanto é que eu achava que o espírito completista era para completar uma reação anterior, e não é que ele já é completo, né? Já está A questão da subjugação é tão séria que ela se agrava tanto que não é que ele esteja no corpo do outro, mas eles estão tão próximos que, às vezes, se separar, o encarnado desencarna. E tem história sobre isso. Tá? É verdade. Eu já li sobre isso. É um processo, né? Um processo. A loucura sobre o novo prisma é um estado, é uma situação dessa, e várias outras, né? Até o filho do próprio Bezerra de Menezes sofreu uma questão seria de subjugação, né? Vamos lá, Marisa. Então, vamos lá. Pois é, desde todos os tempos, né, os espíritos exerceram influência sobre toda a humanidade. Na Bíblia tem vários exemplos disso. Marcos citou o obsidiado de Cafarnaum, Lucas diz que Jesus curou um lunático, Maria de Magdala foi vítima de entidades perversas, Pedro também foi vítima de obsessões periódicas. Então, uma coisa desde sempre. Agora, como vamos reconhecer a obsessão? Então, ele coloca as seguintes características: persistência de um espírito em se comunicar, opondo-se a que outros o façam. Ilusão, que, não obstante a inteligência do médium, impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Crença na infalibilidade, na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Tomar mal a crítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Constrangimento físico dominando-lhe a vontade. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Então, aí chegamos à conclusão que toda comunicação que for dada por um médium que está obsidiado é de origem suspeita ou não merece, né, confiança. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores, e essa espécie de fascinação não lhes permite compreender as tolices de que estão sendo intérpretes. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Há os que têm sem maldade, dominados apenas pelo orgulho e que querem que as suas opiniões prevaleçam. Procure, então, médiuns crédulos que aceitam de olhos fechados, sem distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Esses são os mais perigosos, que usam nomes famosos sem se preocupar com a moral,
só querem impor as suas ideias. Isso a gente consegue ver, né, que existe, infelizmente, ainda existem muitos médicos que não percebem isso e recebem as comunicações e acham realmente que acredito, né, na que foi dado por naquele espírito. Ok? Posso dar um exemplo? Alguma coisa? Oi? Posso dar um exemplo? À vontade. Tem um caso, acho que aconteceu com Kardec. Um médium foi procurá-lo e queria dar uma mensagem a ele, aquela coisa toda, uma mensagem que vinha do alto. E aí, mais ou menos, ele começa a mensagem assim: por este médium iluminado, um raio de luz, que não sei o quê. Aí Kardec virou e falou assim: pode parar. Pode parar. Pô, já vai que não vai anunciar mesmo, né? Iluminado, e que vinha a mensagem do alto, para que você vai escutar mais o quê? Né? Imagine, o espírito tecendo altos elogios ao médium. Autoelogio. Um raio de sol, de luz que vem do mais alto, por esse médium, vou trazer uma mensagem. Ele nem deixou. E o médium ficou muito chateado com ele e foi embora. Também, como é que não ia ficar, né? Você já deve chamar de raio de luz, acabou. O Kardec está dizendo aqui, os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Então, segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Eu já falava aqui. Se o espírito vier falar para mim assim, raio de luz, me chamar de raio de luz, estou perdida. E é isso aí. Então, em que consiste o tratamento espiritual segundo a doutrina espírita? Os espíritos malfazejos são esclarecidos nas sessões mediúnicas e encaminhados para o bem, né? E a proposta, né? Os esclarecedores tentam mostrar, né, o melhor caminho. E, com isso, aliviam também o sofrimento daquele que está sendo perseguido. E consegue mostrar, né, esses espíritos uma trajetória, um caminho que eles precisam, um caminho melhor para o seu próprio bem também. Então, é essencial que a vítima atual se renove interiormente e que deseja reparar o erro cometido, no caso, quando é um algoz, porque senão a sintonia continua, um ou outro, né? Os dois, tanto o obsessor quanto o obsidiado, precisam tomar um novo rumo para que eles possam resolver a situação entre eles. Então, para convencer o obsessor, é imprescindível passar pela transformação moral, orar frequentemente, pensar e vibrar positivamente, fazer o bem, pois no exercício da caridade granjeará a ajuda da espiritualidade maior. Todo tratamento deve ser orientado por pessoas capazes na instituição espírita. E a pessoa deve se submeter à fluidoterapia, né? Terapia dos passos. É que ela não fala, mas eu acho que também a água fluidificada, né? Eu acho que complementa o tratamento. Nas reuniões mediúnicas, a pessoa em tratamento não deve estar presente, visto que os trabalhos são feitos para o obsessor, né? Para mostrar o caminho melhor e de forma que ele possa permitir que a pessoa siga o seu caminho e eles consigam reparar aquela situação que o fez, né, se juntar. Certo? Alguma coisa? Aí também a gente vê a condição, né, principalmente do médium, né, do trabalhador, né, dessa área, tanto do esclarecedor quanto do próprio médium, né? O médium ele tem por obrigação, ao fazer esse tipo de trabalho, ele que conduz, que controla a mediunidade dele. Nós não somos fantoche de espírito, né? Não tem que ser do jeito que o espírito quer que seja, né? Então, tudo isso é importante. E essa questão das reuniões sem a pessoa em tratamento é melhor ainda. Qual é a pessoa que está preparada, né, para um espetáculo? Porque passa a ser um espetáculo.
E esse tipo de trabalho é como se fosse aquele trabalho que a gente faz com um terapeuta, né? Os espíritos têm também as suas coisas para colocar, né? E, Rosângela, e muitas vezes o espírito vem com uma revolta tão grande que realmente, se a pessoa estiver presente, vai ficar chocado, porque ela não tem, né? Porque o esquecimento, né? Leva isso, né? Que a pessoa não perceba aquilo que provocou aquela situação. Isso então, aí. realmente, isso você já deve ter passado, porque eu já assisti situações assim, né? Uma revolta muito grande. Posso até contar o caso, né? O casal, ela ficou doente e ela passou essa doença para o marido. Ela fez o tratamento, ela conseguiu melhorar e se curar, embora tivesse que ficar fazendo um tratamento, né, um acompanhamento, mas o marido não fez e o marido acabou desencarnando. Então, a situação, e ela sempre depois começou a piorar, enfim, comprovou que havia algum componente espiritual, e aí foi feito um tratamento especial, um tratamento à parte. Então, mostrou que a situação entre eles vinha do tempo da escravidão. Eles tinham sido, esse casal tinha sido o dono dos escravos, que tratou muito mal. Então, era uma escrava super revoltada com tudo aquilo que eles tinham feito. Você imagina se a pessoa estivesse presente e escutado o que essa escrava falou para o marido, porque já estava desencarnado. Ele chegou até a reunião. Então, até para preservar realmente a pessoa e para a pessoa ter condições de sair da situação em que está, daquela situação. E outra coisa, né, Marisa? Qual o pensamento de quem vai assistir? Vai achar que é um espetáculo, vai entrar na fofoca, aquela coisa toda, né? Então, até nós que somos que participamos desse tipo de trabalho, nós temos muitas vezes que ficar em prece e não ficar ouvindo, nossa, olha só, né? Porque a gente julgando, né? Fala, tem pessoas que julgam, atrasam o trabalho. Claro. Julga a situação, nossa, olha só que coisa. Por isso que quando a gente termina o trabalho fica lá dentro, acabou. Não tem o que levar para fora e, nossa, você viu aquele espírito, nossa, olha, ele falou e fez, aconteceu, acabou. Porque a gente não pode esquecer que algumas vezes eles até nos seguem. Exato. Com a autorização do plano maior. Então, nós somos. Nós sofremos o BBB espiritual. Tenho certeza. Está pensando que é. Segue. Exatamente. Esquece o assunto. Né? É isso aí. Bom, então, chegamos à obsessão e Jesus. Cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade. Esquece-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. À vista disso, anti-escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão, quando a mente se transvia desgovernada sob o fascínio das trevas. Essa é a mensagem 18, que está no livro Seara dos Médiuns, que foi ditado por Emmanuel, que é o comentário dessa questão 237, que eu comecei esse trabalho. Esse livro ele ditou no centenário, né, da publicação do Livro dos Médiuns, assim como ele já tinha feito no centenário do Livro dos Espíritos, ele ditou o Religião dos Espíritos. E assim, sucessivamente, a cada centenário, ele foi editando um livro baseado no livro anterior, né?
Aí foi o Livro da Esperança, foi o centenário do Evangelho. Depois veio Justiça Divina, que foi no centenário da Céu e Inferno, e A Caminho da Luz, que foi no centenário da Gênese. Olha, tá? E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Nossa, eu Ok? achei interessante essa informação, eu não tinha conhecimento dela. Viu como é que eu gosto? Por isso que eu falo que eu gosto de vocês não sabiam? Eu não tinha. Não, eu não sabia. Estou saindo. Está saindo, pode voltar. Olha só que interessante, né? É mais uma coisa para guardar. Muito. Essa foto é ela que bateu, tá? Que ela falou. Então quer que eu repita? Isso, o seguinte. Isso. No centenário de publicação de todos os livros do Pentateuco, Emmanuel ele ditou um livro baseado no livro anterior. Então, em Religião dos Espíritos, ele comenta perguntas do livro dos Espíritos. E aí vai a sequência do livro dos Médiuns, você vê essa mensagem 18, é o comentário da questão 237, que foi o começo, né, do Espírito da Obsessão. Eu achei interessante que você falou o livro da Esperança é do Evangelho, né? É do Evangelho, E eu sempre pensei que era o Espírito, quer dizer, o Espírito da Verdade estuda também o Evangelho, mas da comemoração é o livro da Esperança. É o livro da Esperança, você pegar, você vê, ele começa com... Muito legal, muito interessante isso. Evangelho. Muito e Justiça Divina é justamente Céu e Inferno. Céu e Inferno. E eu não sabia que o A Caminho da Luz era da Gênese. Olha que barato, é o centenário da Gênese. Nossa! Viu? Tá vendo como é que eu aprendo com vocês? Olha, por isso que tem que ser. Cada um fazendo mesmo. Quem não fez, vai deixando as barbas de molho, porque vai fazer. Né? Entende? É bem interessante, porque esse estudo da obsessão, ele é muito rico. Ele é muito vasto, né? O próprio capítulo é muito grande, né? Esse capítulo 23. De Kardec, que ele trata só sobre obsessão. O livro chama-se Obsessão, da obra de Kardec, só sobre obsessão, né? E a gente vê, quando você estava falando, eu me lembrei de um caso de uma criança, se eu não me engano, ela vai ao hospital de Uberaba, como é que é o nome do médico? Ah, meu Deus! Lembra, Célia? O nome do médico? Do hospital de Uberaba, do hospital psiquiátrico, que até o Bacelli faz... Caramba! Esqueci. Eu esqueci o nome. E aí entra o caso de um menino. O menino entra todo... Inácio! Doutor Inácio. Inácio Ferreira. Ele foi psiquiatra, ele cuidou desse hospital ele trabalhou 50 anos nesse hospital. Tem 2 livros dele. A Psiquiatria e Face da Reencarnação. É fantástico. É livro escrito por ele. Ele conta a história de um menino, que o menino entrou, o menino tinha um defeito na boca e era todo encurvado, né? E quando o menino entra lá, em algum lugar, no consultório, alguma coisa assim, ele trabalhava, tinha sempre uma vidente. A vidente vê que sobre o menino tinha um espírito de cor negra, né? E ela conversa com ele e ele fala assim, não tenha pena dele, não. Ele foi o senhorzinho tal. Ele me fazia de animária dele, de animal dele, de cavalo dele. Agora ele é o meu cavalo. E aí eles trabalham, vão trabalhando. Aí o menino consegue voltar, quase que voltar à posição normal, né? Que o menino ele era envergado e a boca era repuxada, como se realmente a vidente via aquele aparelho que usa na limária, né? Para segurar, puxar o cavalo mesmo. E aqui nas costas dele, ele era encurvado, né? Ele não conseguia. Então, com o tempo,
eles vão fazendo com que aquela criança ela volte a ficar não tão normal, porque era anos já que ela estava assim, né? Então o próprio corpo, o esqueleto já tinha, né? E ela sentia aquele peso. Ele usava aquela criança como um cavalo mesmo. E aí ele coloca que ele fazia aquilo porque ele tinha, quando ele foi senhorzinho, esse é o senhorzinho tal. Ele sempre fez isso comigo. Então agora é minha vez de fazer, né? Estava obsediando, né? Estava obsediando com certeza. Naquele livro, Transtornos Mentais e Obsessivos, que é do Manuel Filomeno de Miranda, o responsável espiritual pelo Hospital Esperança é o doutor Inácio Ferreira. Né? Nesse livro, Transtornos Também, Mentais e Obsessivos. Isso. E a gente observa que, às vezes, tem casos assim que são muito tristes. Muitas vezes, nesses sanatórios, né, em vários sanatórios, muitas vezes são casos de mediunidade, né? É a mediunidade não tratada e que passa de tal forma, às vezes, de tal forma a pessoa é obsidiada que muitas vezes o próprio cérebro fica afetado, não tem como, entende? Aí passa a ser físico mesmo, né? Você pode até afastar o obsessor, mas a atuação é tão forte entre eles que muitas vezes pode até acontecer casos de desencarne do próprio obsidiado, entendeu? Tem situações muito tristes. Então, a gente vê tem vários exemplos em hospitais, sanatórios, essa coisa toda, de pessoas que sofrem exatamente isso daí. Né? Essas obsessões. A obsessão ela não é nada fácil. Para você entrar é um passo. Agora, para sair, fala, Márcio. Durante o meu período... Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado, tá falando. Quando eu estava fazendo o meu estágio lá na faculdade, eu fiz estágio em sanatórios e tudo mais, lá embaixo no Rio, doutoreiras lá embaixo no Rio. E, então, eu presenciei isso muito assim, vivamente, né? Pessoas que você vê que estavam com uma mediunidade super aflorada, mas que o médico psiquiatra classificava como esquizofrenia. Por quê? Porque ele via o obsessor dele aparecer. Eu conversando com a própria pessoa, eu falei assim, mas o que você vê? Aí ele falou assim, eu vejo, ele aparece para mim cheio de guizos nos pés, como se fosse um bobo assim da corte, e com uma faca na mão, dizendo que ele vai me matar. Então ele aparece para mim assim, e dançando na minha frente, pulando com uma faca na mão e falando assim, eu vou te matar. Aí ele falou isso pro psiquiatra. Sumiu. O psiquiatra... hein? Sumiu a imagem de vocês dois. Ah, sumiu? Ué? Só tá a Lucy. Ué? Tem alguma coisa na frente. É a sua mão que tá na frente. Era o dedo. Era o dedo, isso. Então, quer dizer, então a mediunidade da pessoa está tão aflorada que ele mesmo já estava achando que ele estava maluco, coitado. E sendo tratado como maluco, internado, entendeu? E eu presenciei pessoas assim sendo subjugadas. Mas é uma coisa assim impressionante. E aquilo ficou na minha memória de uma forma. Eu fiquei tão impressionado com as cenas que eu vi, que você vê que aquela pessoa ali, eu acho que não tem mais jeito de se recuperar, que são anos de subjugação, anos. Então a pessoa ficava parada no mesmo lugar, assim, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, e sem dormir, e chegava a estar magro, rosto chupado, porque não sabe, não tem remédio. Já passa a ser físico, né? A coisa já passa por ser físico. É aquilo que estava sendo dito. Se tirar o obsessor, a pessoa desencarna, porque ele já está tão enraizado na pessoa, o perispírito da pessoa já está tão colado,
que aquilo passa a ser... se tirar um, o outro desencarna junto. É o que a Vera, foi você, né, Vera, que falou, que por trás de vários transtornos mentais tem processos obsessivos. Tem alguns, sim. né? Tem aquela. E fora a tal da autoobsessão também, né? Então, hoje, me parece que a obsessão, eu não sei se ela entrou no CID-10 agora, é porque não tem. Se tivesse algum profissional da área, seria interessante também, né? Me parece que é tratado diferentemente. Eles estão começando, a medicina ela está começando a mexer muito com isso. Por exemplo, em alguns lugares aceitam passe, aceitam o reiki, né? Começam a tratar a obsessão, aquela pessoa com aquele problema, começam a ver a questão da obsessão, alguma coisa nesse sentido, entende? Porque muitas vezes tem muitos que vão pura questão de obsessão. Eu tive uma amiga que uma vez ela falou para mim que ela foi internada, aí ela falou assim, não, eu fui internada porque eu tive uma cólica menstrual. Aí eu tive um problema dentro de casa de dor e comecei a quebrar tudo, tal, aquela coisa toda. Então, mas na cabeça dela, ela achava que ela tinha sido internada por causa da cólica menstrual, né? Mas não, muitas vezes é realmente essa questão da obsessão. É muito triste, gente. É muito, muito triste. É algo assim que a gente tem que orar pelos obsessores o tempo inteiro, sabe? Porque realmente mexe mesmo. Ô, Rosângela, Fala, Alberto. louvável, né? Louvável essa nossa doutrina, né? Que o Cristo, Pai Celeste, permitiu que a humanidade tivesse acesso para a gente poder discutir, ter acesso a esse tipo de situação. Tu imagina se não tivesse a doutrina, né? Para podermos lidar com isso. E a humanidade até hoje, sem conhecimento, para poder lidar com uma coisa tão importante, tão necessária de ser conhecida. Né? Eu também acredito que seja uma coisa de muito difícil de analisar, né? De você saber o que é patológico somente orgânico do que é uma questão de obsessão, porque a gente tem histórias, eu mesmo tenho a irmã da minha tia, ela era procuradora da República no Rio de Janeiro, ela uma pessoa inteligentíssima. Um belo dia, ela estava no ministério lá, e aí ela começou a dizer, não, essa mulher está sentada na minha cadeira, ela está sentada na minha cadeira, dali para frente, ela ficou, como você está falando aí, só fica assim, entendeu? Não perdeu a inteligência, conta a piada que é uma coisa de doido, mas ela ficou esquizofrênica. Ela foi até tratada, os mais antigos até já deve conhecer o doutor Bacelar, um que ficava, que dava coisa pela rádio. Eu sei quem é. Ele fazia atendimento psicológico pela rádio. Ele que conseguiu fazer uma medicação para ela, que ela ficasse socialmente de convivência social, entendeu? É uma pessoa fantástica, muito inteligente, mas ela, uma hora para outra, surtou e ela ficou no quadro de esquizofrenia. Aí a gente pensa, isso foi uma obsessão? Ela sofreu obsessão nesse momento e até hoje ela convive com essa obsessão? Ou realmente foi um surto psicótico, um surto... É difícil a gente mensurar isso. Me preocupa, porque eu tenho isso, eu convivi com isso há muito tempo, desde jovem, com o caso dessa prima, não é prima, irmã da minha tia, que era casada com meu tio. Né? Não era do meu lado da minha família, era da família da esposa do meu tio. E ela está viva até hoje, uma pessoa de uma inteligência, mas ela conversa com você, ela fuma, e ela fica assim, o tempo todo. Mas é lúcida, conversa perfeitamente. Aí eis a questão. Isso foi, né? Ser ou não ser, eis a questão, né?
É aquilo que a Mas, olha, Belisaura falou, só um pouquinho, Márcio, que sempre por trás desses problemas tem sempre um componente Um espiritual. fundinho. Tem isso. sempre um Acredito. componente espiritual. Fala, Márcio. Ixi, O doutor, tem um livro do doutor Bezerra de Menezes, que agora eu não me lembro o nome de direito. Ele fala que 80% dos casos são puramente mediúnicos. 80%, porque foram pessoas com uma mediunidade que não foi tratada, né? E que acabaram desenvolvendo um quadro, né, de esquizofrênico ou enfim, vai por aí afora, né? Mas ele diz que, se eu não me engano, eu acho que somente 20% é de origem patológica ou de origem genética ou patológica, etc. E tal. A maioria é tudo mediúnico. A grande maioria. Gente, Mara, quer falar alguma coisa, Mara? Que está caladinha, que nós estamos no nosso horário. Não, está sem som. Está sem som. Ficando. Isso. Joana de Ângeles também fala isso também, né? Que 70% dos casos é espiritual, não é físico, né? Isso aí. E eles acionam uma coisa que a gente já tem, eles não têm também esse poder de colocar esquizofrenia na pessoa, né? Às vezes a pessoa já tem uma tendência que não precisava ser deflagrada, mas eles acionam e a pessoa passa a adoecer, né? Isso que você falou. Parece que liga o botão, né? Isso. Aí você, às vezes, não leva uma vida assim, vamos dizer, sei lá, né? Não tão equilibrante, eles encontram, porque os obsessores, eles trabalham banco 40 horas, que não existe mais, né, né? Eles estão o tempo todo ali. É só dar uma brecha. É só brechinha. Sim. Pequena. É pequena, mais nada. Porque e não é só a esquizofrenia, né? É também o suicídio que está acontecendo aí demais. Muitas vezes são brechas. Eu acho esse assunto um assunto fascinante. Vai dar muita coisa. Nossa, mãe, tem muita coisa. Ângela, tem muito material de estudo. Fala. Muito. Se Divaldo tinha obsessão, imagina a gente, hein? Se Divaldo, que é Divaldo, tinha obsessão, imagina. Mas a gente tem que ficar o tempo todo em atenção, com muito cuidado, muita prece. Vigiar e orar, né? Vigiar e orar mesmo, porque não tem outro jeito, não. Essa coisa de que, não, o seu espírito eu sei, não, preste atenção. Às vezes você acha que está isento, está vacinado. Estou totalmente vacinado. Já não volto mais a esse planeta, viu, Viara? Não volto mais a esse planeta. Eu já estou sem. Nada. Eu daqui vou para Vênus. Vai. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque nós estamos no nosso horário, tá? Marisa, obrigado. Nossa, foi muito bom. Depois passa para mim, passa para o Zap esse dos livros que particularmente eu desconhecia. Célia também, né, Célia? Eu particularmente desconhecia isso daí, né? Tá ok, passo sim. Muito obrigado. Eu também estou interessada. Ela achou que em 20 minutos ia falar tudo. Eu falei, mas você não conhece o grupo. Você não conhece. Parece que você não conhece o nosso grupo, né? É para terminar às 10, já são 10h08. E olha só. Tá? Mas, então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Está tudo certo? Podemos, então, terminar para a gente, né?
até o nosso horário, a gente refletir bem sobre tudo que nós estudamos hoje. Como eu falei com a Marisa, eu falei, Marisa, você vai falar uma hora, né? Mas o que você adquiriu de conhecimento pesquisando é teu. Porque geralmente é assim, né? A gente adquire, na pesquisa é nosso. Então, eu vou pedir a você mesmo, Marisa, para fazer a nossa prece de encerramento, por favor, tá? Ok. Então, vamos lá. Levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, que é nosso mestre, nosso modelo e guia todas as vidas, aos benfeitores espirituais que estão sempre nos ajudando. Eu hoje, especialmente, agradeço meu anjo de guarda, meu mentor espiritual, por me ajudar nessa minha primeira experiência e conseguir passar todo o resumo de tudo aquilo que eu consegui perceber e buscar, e agradecendo sempre essas oportunidades que nós estamos tendo de nos melhorarmos, de termos um roteiro, um caminho para a nossa elevação. E, como sempre, eu gosto de pedir no grupo, que levemos os nossos pensamentos a esses nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual, com tanto sofrimento, sem muitas vezes entender todas as situações pelas quais eles estão passando, e pedindo, Senhor, a tua misericórdia, a tua compaixão para essas famílias que perdem seus entes dessa forma, e que eles possam, Senhor, superar, entender e buscar um caminho melhor. E que possamos continuar no nosso propósito do bem, para que possamos seguir em paz nosso caminho, e lembrando sempre que a paz do mundo começa dentro de nós mesmos. Graças a Deus.